Hoje, 27 de junho de 2019, meu pequeno comentário hoje é uma sugestão, ou seja, seria uma pergunta, vamos dizer assim. Eu hoje não estou de óculos escuro porque a minha visão está melhor um pouco, então já posso fazer esse áudio com o óculos de grau. Eu pediria aos meus amigos que inscrevessem-se no canal, porque nós temos alguns assuntos políticos, algumas críticas, algumas crônicas, mas tudo baseado em verdade e evidente. E eu gostaria de pedir aos amigos que se inscrevessem no canal, apertassem no sininho, porque nós não temos somente assuntos políticos, mas temos outros assuntos também de interesse de vocês, certamente. Na continuidade, nós vamos falar sobre outros assuntos de interesse de vocês. Mas veja bem, eu não sei se seria uma sugestão, ou então se seria uma consulta. Eu vou chamar de sugestão, mas ao mesmo tempo eu posso dizer uma consulta. Eu gostaria de saber a possibilidade. Veja bem, desses presos políticos, presos que estão aí pelas falcatruas, pelos desvios de dinheiro público, porque eles estão aí e nós continuamos pagando a conta, que já tem o rombo do tamanho do bonde, que certamente desfalcou em muito as finanças do país, a gente sabe disso. Nem é necessário se prolongar neste assunto, porque todo mundo sabe que a situação é exatamente essa. Mas aí a minha pergunta é, a título de curiosidade, se tem essa possibilidade, a Justiça, juntamente com os órgãos competentes, não sei se seria necessário uma lei, alguma coisa parecida, mas teria alguma possibilidade de libertar todos esses homens da seguinte maneira. Porque talvez essa prisão da qual eu vou me referir seja até maior do que a prisão lá, o cara entre quatro paredes, sei lá, numa cela. Veja bem, existe uma situação chamada de delação premiada. Então isso aí seria uma delação premiada também, de cada um. Ou seja, cada um dos presos que estão lá, naturalmente pelos desvios, se cada um devolvesse tudo, não precisava, eu diria assim, nem de correção. Devolver só o principal. Devolver tudo que desviou, que tirou dos cofres públicos, que desviou do tesouro da nação, devolvesse todo esse dinheiro aos cofres públicos. E, por outro lado, a Justiça, a título de delação premiada, desse a eles a liberdade. Como? Ficar em casa, não sair do país, a não ser por uma extrema necessidade, tipo caso de vida ou morte, não poder se reunir em grupos, porque de repente alguém até pode, mas ficaria sob vigilância. Quer dizer, se as autoridades pegam, então o cara teria que ser chamado e tal. Não pode, seria lei, seria uma norma, seria um acordo. Não pode fazer reuniões políticas, naturalmente eu me refiro. Agora, só sair do país se for, como eu falei, numa extrema necessidade, no caso de vida ou morte. Essas pessoas perderiam o direito político, não podendo ser votados ou votar, não podendo ser votados ou votar, não podendo ser filiado a partido nenhum, não podendo exercer cargos públicos nenhum, nem que seja de gari. Se tiver idade para se aposentar, que se aposentem. Se não tiver e tiver tempo de contribuição, de acordo com a nova Previdência Social, que está aí para ser aprovada, e eu acredito que deve ser aprovada. É uma sugestão que eu dou, mas ao mesmo tempo é uma pergunta que eu faço. Quais seriam as possibilidades disso acontecer? Porque essas pessoas estão lá na prisão, se eles estivessem lá por conta deles, vá lá. Mas nós é que estamos pagando essa conta.
vigilância, segurança, viagem de jatinho para cima e para baixo. Então, além da conta ser extremamente grande, que saiu do nosso dinheiro, dos nossos impostos, nós ainda continuamos pagando para o cidadão ficar preso. Então, como essa situação que eu estou sugerindo, então estou perguntando a possibilidade de acontecer, a meu ver, é pior do que uma prisão, ou então é identicamente, talvez não seja pior, porque o cara fica lá junto da família dele, pronto, acabou-se. O Lula, por exemplo, o Lula tem 70 e poucos anos, então o cara tem condição, foi presidente, tem naturalmente como viver, aposentadoria e tudo. O que é que esse homem com essa idade ainda quer, ainda mexendo com política, se desgastando, sofrendo, porque a gente não é doido para não entender que esse homem tem sofrido demais. Então, veja bem, numa situação dessa, eu acho, e repito, é lógico que isso é uma consulta, é a possibilidade, eu não sei como a lei reza numa situação dessa, se é preciso de fazer uma lei, ou se é possível fazer sei lá, criar uma norma, né, entre naturalmente a justiça e os poderes, né, legislativo e o poder executivo, os três poderes. É uma pergunta que eu faço, é uma observação que eu faço. Pelo menos uma coisa é certa, o dinheiro voltaria e a gente parava, né, suspendia essa conta, porque de um jeito ou de outro, a gente continua pagando uma conta. Evidentemente que ela não é tão alta quanto aquilo que foi desviado, mas é uma conta. E do jeito que o Brasil está, todo o dinheiro que puder ser economizado com coisas supérfluas é bem-vindo, com certeza é bem-vindo. Então é uma sugestão que eu faço e ao mesmo tempo uma indagação, quer dizer, uma pergunta que eu não sei se isso é possível, lógico, né? Mas eu acredito que possa ser possível. Porque na hora em que o cidadão, vou ficar em casa, com a minha família, acabou a política para mim, acabou o serviço público para mim. Eu posso, naturalmente, continuar a minha vida na área privada, isso aí não é proibido. Mas eu me refiro ao setor público, não podendo exercer cargo público nenhum, nem de gari, não podendo fazer reuniões, não podendo ser filiado a partido nenhum, não podendo votar nem sendo votado, não podendo sair do país, a não ser por extrema necessidade. Aí de repente alguém pergunta, mas rapaz, isso é uma ditadura. Não, não é uma ditadura. É uma condição que eu acho mais interessante do que o cara estar preso. Mais interessante do que o cara estar preso. Eu vejo por esse lado. Mas, evidentemente, como eu disse, repito, é uma consulta. Eu não sou jurista para, naturalmente, mesmo porque eu não conheço a lei como chama assim, nessa situação. Eu não sei como é que a lei reza, eu não sei como é que é possível. Mas é uma consulta que eu faço. Agora eu faço como perguntar não é pecado, né? Perguntar, evidentemente, que não é pecado. Então eu pergunto porque de repente me deu vontade de saber se tinha essa possibilidade. Se tiver, eu creio que seja muito, 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 muito superior à situação atual. Diminuiríamos as despesas, sem dúvida. Era uma conta a menos a pagar, eram uma contas a menos a pagar. E, consequentemente, eu acho que resolveria, porque eu vejo como uma situação superior àquela em que o cidadão está lá, isolado da família e tal. Eu vejo por aí, mas fica naturalmente a minha indagação, como chama assim, a minha sugestão, se for o caso, né? E eu vou naturalmente aguardar. Quem sabe de repente alguém me responda, né, ao ouvir esse áudio e diga, olha, não é possível, por isso ou por aquilo eu ficarei satisfeito. Boa tarde.